Muito boa noite a todos. Com muita alegria que a gente vem pela primeira vez nessa casa, muito conhecida, muito respeitada em todo o movimento espírita da Baixada Santista e do estado de São Paulo. Hoje nós viemos escolhendo, por assim dizer, ao acaso, um tema desse livro, Grãos de Mostarda, que vem através do nosso trabalho. Veio esse tema do bem e do belo. Na verdade, são questões que a filosofia há muito tempo discute: o bem e o belo, o ético e o estético, como grandes anseios da alma humana. E acho que não é difícil para nós concluirmos qual deles está em maior prestígio nesse momento. As pessoas fazem de tudo para alcançar o estético, o belo. Os centros de estética estão entre as atividades mais lucrativas que se tem hoje. A medicina se volta para o estético. As aquisições, as compras, os shopping centers, a nossa vida praticamente se volta para o estético. Hoje em dia se morre para ficar bonito. Acho que ainda não tem no atestado de óbito. Morreu para tentar ser bonito, mas tem muita gente que morre tentando ser bonito. E é muito paradoxal isso, porque tem muita gente que fica muito feia tentando ficar bonito. Feia e feia, porque os homens também têm conquistado essa luta, digamos assim. Já o ético, eu não sei o que vocês acham, mas a minha visão é que pouca gente está interessada nessa questão. Então, entre o bom e o belo, quem está na frente, evidentemente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, tem sido o estético. Será que é realmente a melhor opção? Há dúvidas. Para pensar a respeito disso, eu vou trazer para vocês um personagem muito interessante dos Evangelhos. E esse trecho da história desse personagem consta do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. Conta-se nesse trecho da mulher mais bela da Judéia ao tempo de Jesus. Uma mulher muito bonita, reconhecida em todos os círculos como a mulher mais bonita do seu tempo, e que resolveu tirar proveito pessoal da sua beleza. Viveu nesse sentido. E com isso angariou muito recurso financeiro, muito poder, porque se relacionou com as mentes e as figuras mais poderosas do seu tempo, e também angariou a censura de uma certa parte da sociedade. Mas principalmente angariou para a sua vida um certo vazio, porque aquela luta por poder, por fama, por dinheiro, não lhe trouxe um preenchimento espiritual, não lhe trouxe uma satisfação e uma felicidade. E quando ela ouviu dizer que aquele homem que era dado pelos líderes políticos e religiosos como um enganador de multidões, ela resolveu conferir essa situação. E foi aonde estava sendo oferecido um banquete por um fariseu, em homenagem a esse que era dado por um enganador de multidões. Essa mulher, vocês já presumiram, Maria Madalena, quando olhou Jesus, alguma coisa de revolucionário aconteceu na alma dela. Aquela mulher orgulhosa que só ao entrar naquele banquete causou um alvoroço, um diz-que-me-diz, ao ver o mestre,
caiu de joelhos, e caiu em prantos, e de joelhos lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, e secou com os seus cabelos. Aquela situação causou no anfitrião um riso de ironia, e ele falou com o seu interlocutor à esquerda muito baixinho: se fosse o Messias, se fosse realmente um profeta, saberia com quem está falando e a expulsaria de sua frente sem dó nem piedade. Mas olha só, ele permite que essa cena aconteça, e eles começaram a denegrir a figura de Jesus com risinhos e piadas. Jesus não ouviu nada, mas ele sabia de tudo que acontecia, ele sabia dos pensamentos, quanto mais das palavras ditas em voz baixa. Levantou-se e perguntou para o seu anfitrião: eu entrei na sua casa e você não me deu a água protocolar para eu lavar as mãos, mas essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas. E eu pergunto para você: um homem tinha 2 devedores, um lhe devia 500 e outro lhe devia 50 dinheiros, e ele perdoou a ambos. Qual dos 2 lhe será mais grato? Perguntou Jesus ao seu anfitrião. Ele pensou um pouco e respondeu: o mais grato será aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus respondeu: muito bem, pois essa mulher, que é tão grata à minha figura, nesse momento está tendo todos os seus pecados perdoados. Maria de Madalena foi uma figura que foi perseguida em toda a sua vida, e foi perseguida logo após a morte de Jesus também. E nessa passagem de Boa Nova, desse livro que eu particularmente acho precioso, conta histórias saborosas a respeito de muitos personagens evangélicos, conta que logo após a morte de Jesus, Maria Madalena já não tinha um lugar no mundo, porque depois desse encontro com Jesus, ela passou a acompanhar o mestre entre as mulheres que acompanhavam o colégio apostólico. Mas depois que ele morreu, não tinha mais aonde ficar. Resolveu ir para Jerusalém, como a maioria dos discípulos tinha subido, mas nenhum discípulo a quis em sua companhia. E ela ficou realmente sem um lugar, porque ela não podia voltar ao que era, porque não lhe era mais possível, moralmente. Não podia mais fazer honra à sua posição de seguidora de Jesus, porque os próprios discípulos a rejeitavam. E nesse momento crítico, onde ela não sabia o que fazer, passou pela cidade de Cafarnaum um grupo de leprosos. Aquele tempo se chamava assim, hoje a doença é conhecida como mal de Hansen. A maioria de nós conhece, inclusive pelos filmes bíblicos, mas trata-se de uma doença que provoca manchas muito escuras na pele, com feridas muito feias e perda de sensibilidade nas regiões extremas do corpo, com inclusive, vamos dizer assim, popularmente, um certo apodrecimento de algumas partes, com queda mesmo de membros, nariz, dedos, orelhas e assim por diante. Era uma doença muito mal vista naquele tempo,
E a forma de tratamento, vamos dizer assim, porque não é um tratamento, a forma de abordagem para os leprosos, naquele tempo, eram chamados vales de leprosos, vale dos imundos, como também era chamado. E o que eram esses vales? Eram lugares que se confinava, por assim dizer, os leprosos fora das cidades para evitar o contágio. E ela, compadecida daquele grupo de leprosos que por onde passava nem pedir esmola não podiam, porque ninguém se aproximava deles, se aproximou deles e toda a tarde resolveu pregar a boa nova para eles. Eles gostaram muito e seguiram. E ela perguntou: para onde vocês estão indo? E eles falaram: para Jerusalém. E ela falou: vocês me aceitam com vocês? E ela foi. E chegando lá, depois de muito tempo, a jornada era muito difícil, a pé, inclusive, eles se direcionaram para o lugar que lhes era apontado, o Vale dos Leprosos de Jerusalém, sem dúvida o maior, o que abrigava o maior número de, por assim dizer, imundos. E ali ela ficou alguns anos pregando a boa nova de Jesus Cristo entre os leprosos, até que a própria doença a acometeu. E ali na história conta a forma como ela morreu, fruto do mal de Hansen, tendo a aparência completamente comprometida. E aí eu trago para vocês essa história para a gente refletir sobre o nosso tema, o bem e o belo. Por quê? A mulher mais linda de Jerusalém, quando ela ostentava aos olhos humanos a mais alta beleza, quando era? Quando era que ela tinha as joias mais bonitas, os vestidos mais belos? Quando é que ela estava aos olhos do mundo com todo o seu esplendor? Na sua primeira atividade, antes de conhecer Jesus, na prostituição. Ali ela era a rainha de um ambiente onde ela dominava as mais poderosas fortunas e os mais poderosos gabinetes do seu tempo, tanto do Império Romano quanto da estrutura judaica. Ela era, por assim dizer, se fosse nos nossos tempos, uma mulher feliz, porque bonita, cheia de dinheiro e com muito poder na mão. Ora, poder, dinheiro e beleza são praticamente os nossos ideais, os nossos conceitos de felicidade. Então ela tinha alcançado o ápice. Ao seguir Jesus, ela se despojou das melhores vestes, seguramente de todas as joias, dos seus perfumes caríssimos, principalmente do seu dinheiro e da sua posição de poder, já que ela, naquela altura da vida, até ali, seria atendida em qualquer dos seus pedidos pela classe dominante do seu tempo. Como é que ela morreu? Com que aparência a mulher mais linda da Judéia morreu? Ela saiu do polo da mais conceituada estética para mais denegrida estética. Ela teve uma queda muito grande aos olhos do mundo, vocês concordam? E aos olhos espirituais, o que aconteceu com essa mulher? Ela saiu de uma atividade que tinha repercussões espirituais, e nós não estamos aqui para condenar A ou B, mas ela tinha um tipo de atividade que a colocava numa posição espiritual complicada, refém dos instintos animais humanos,
refém de situações de dominação, de abuso, de violência, de manipulação, de dominação, para uma situação onde ela expôs tudo por aqueles que não tinham nada. O que vocês acham? Que, já que aos olhos humanos ela caiu muito, aos olhos de Deus ela certamente seguiu muito. Eu acho que essa história nos leva a considerar muito as nossas próprias questões. Será ruim para um espírita buscar a estética? Será ruim ele se vestir bem, por exemplo? Possuir joias? Fazer cirurgias plásticas? Buscar acompanhar o padrão estético do seu tempo, seguir a moda? Será um pecado isso? O Robson Pinheiro ironiza muito algumas posições dos espíritas, chamando de espiritólicos, que mudam para o espiritismo, mas continuam com o mesmo padrão de outras religiões, onde eu não sei se vocês são do interior, mas no interior se falava que as pessoas tinham roupa de ver Deus. Já ouviram essa expressão? A roupa de ver Deus era a roupa melhor que uma pessoa tinha, era aquela que ela usava para ir na missa. Era ali o grande evento social da semana, a roupa de ver Deus. Isso mudou muito, gente. Há algumas denominações ditas cristãs que você conhece na rua só pelo padrão estético, de pessoas que buscam a estética como se isso fosse alguma coisa ligada à espiritualidade. Não há problema de buscarmos a nossa harmonia estética, mas ligar um padrão estético elevado a uma condição espiritual elevada, vocês veem relação entre isso? A pessoa mais bonita é necessariamente a mais elevada? Não há relação entre isso, mas para algumas religiões cristãs, se baixasse um ET aqui e olhasse alguns cristãos, ia falar, eles têm uma relação entre conta bancária. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, mudei de religião, consegui trocar meu carro, essa religião é melhor que a outra. Hoje se avalia religiões pela prosperidade que se consegue e também pelo padrão estético. Isso fala muito da nossa humanidade, dos nossos tempos. É muito interessante que isso aconteça. Nas nossas vidas, não há por que nós relacionarmos a beleza, ou no outro polo, a feiura, ou a condição miserável, estética, à elevação espiritual. Nenhuma coisa nem outra. Nós temos dois médiuns mais famosos dentro do espiritismo, e ao meu ver, o melhor deles, Chico Xavier, era um homem feio. E o maior orador, pelo menos em termos de tempo e de abrangência no mundo, Divaldo Pereira Franco, no meu conceito, é um homem bonito. E isso fala alguma coisa da dimensão espiritual de Chico? Chico é menor por ser feio? E nós temos buscado o quê? Que valores nós temos perseguido nas nossas vidas? Será que a nossa busca pela estética, a gente pode tanto assim apontar os outros, falar que os outros não fazem a busca pela ética apenas pela estética? O que vocês acham? Será que nós estamos privilegiando o que nas nossas vidas? Nós estamos em plena transição planetária, e isso deve ser conversado com vocês por 9 entre 10 palestrantes ou expositores. Mas é claro que a transição planetária exige daquele que quer viver bem esse momento, a transição individual. E como é que você faz essa transição individual, essa transição de uma condição menor para uma condição maior?
se faz com boas decisões. E boas decisões, o que é fundamental para tomarmos boas decisões? Bons valores. É claro, são os bons valores que nos lastreiam as boas decisões. E a filosofia nos aponta como dois grandes anseios do ser, esses dois, o ético e o estético. O estético a gente já concluiu que não tem nada de ruim, mas certamente não é o centro da trajetória espiritual. E o ético? Que valor ele tem tido nas nossas vidas? Como será que nós também furamos o sinal vermelho? Jogamos papel de bala no chão? Será que todos nós catamos o cocô do cachorro na rua? Será que nós temos alguma coisa a ver com a corrupção que graça no Brasil? Ou vocês são do tipo que acham que aquelas duas metades do Congresso Nacional são duas partes de uma nave espacial, por exemplo, né? Que despejou em Brasília 10, 15 mil corruptos, de Marte provavelmente, quando no Brasil só tem gente boa? Vocês acham isso? Eu, pensando a respeito disso, porque a gente só tem um jeito de ter fé em Deus, é acreditar que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. A minha pergunta para as minhas meditações foi: o que Deus estava querendo ensinar com a corrupção do mundo? Vocês já se fizeram essa pergunta? Porque se nós não somos coitadinhos, frutos de uma nave espacial que trouxe para Brasília um conjunto único de bandidos, e aqui eu não estou falando de cores partidárias, vocês já notaram isso, né? Não vou entrar certamente nesse ponto. Mas se nós não somos vítimas de Brasília, isso quer dizer que tem alguma lição. Os mais maduros de nós aprenderam a não mais brigar com a vida. Vocês brigam com a vida? Quando está quente, ai que inferno. Quando começa a esfriar, nossa, que frio horroroso. Meu marido nem para lavar uma louça. Aí a outra do lado, é o meu lado, mas não lava como eu quero. A gente briga demais com a vida. Um grande consenso que existe na humanidade é que o inferno são os outros. Eu sou assistente social. Fiz curso para terapia familiar, e é muito interessante na terapia dos casais, só tem uma certeza: a culpa do casamento está ruim é do outro. E se você muda de cônjuge, a ideia permanece a mesma. Mulheres não riam, nem homens. O inferno são os outros, ironizou Jean-Paul Sartre. Nós adoramos achar que todo mundo é ruim, exceto quem reclama de vizinho barulhento num prédio. Eu sei que isso não acontece, é raro. Mas raro mesmo é encontrar alguém que reclame e que tenha na porta de casa um par de pantufas. Por quê? Porque quem reclama da atitude dos outros e tem maturidade espiritual faz a pergunta fundamental: e eu? Essa é a alma madura. Quando vê o problema nos outros, como se dizia lá no interior, cada vez que você aponta um dedo para os outros, tem 3 apontados para você. O maduro espiritual, quando vê alguém fazendo alguma coisa, pensa: e eu? E ao pensar em eu, colocou 2 pantufas na porta de casa. Porque chega, já tira o sapato, põe a pantufa. Por quê? Quem tem vizinho de cima, costuma ser vizinho de cima de alguém. Não é verdade? A gente critica o barulho do outro, mas esquece que a gente também faz barulho para alguém. Quantos aqui, vamos fazer uma pesquisa, quantos aqui tem pantufa na porta de casa, para não fazer barulho para o vizinho de baixo? Uma? Gente, dá 1% já. Dá 1%. Não é uma boa
quantidade? 1%? Talvez seja um pouco menos, talvez tenha mais de 100 pessoas ali. Vamos estimar aqui em 0,8%. O inferno são os outros. Se você vê os debates políticos no Facebook, quem é do lado verde tem certeza que o problema do Brasil é do vermelho. Mas quem é do lado vermelho também tem certeza que o problema do Brasil é do lado verde. O Brasil parece um carro que atolou, que tinha 4 pessoas que não se entendiam dentro do carro. Aí o carro atola e os 4 descem para empurrar. Um vai para frente e empurra para trás, um vai para trás e empurra para frente, um vai para a direita e empurra para a esquerda, um vai para a esquerda e empurra para a direita. E o carro do Brasil, qualquer coincidência, qualquer semelhança, não é mera coincidência. Quando eu comecei as minhas meditações a respeito da corrupção, sabe o que veio à minha mente? O livro Crítica à Razão Tupiniquim, um livro fininho, um dedinho de livro, que eu estudei na Faculdade de Serviço Social, primeiro semestre, na disciplina de Filosofia. Ali o autor descobriu que um dos pilares do pensamento do brasileiro, uma das bases que nós mais nos orgulhamos da nossa maneira de pensar, sabe o que é? Vocês sabem. É o jeitinho. A gente adora falar que dá jeitinho em tudo. E você sabe qual é o defeito mais difícil de você superar? Aquele que você acha que é uma virtude. Vou voltar a falar. O defeito mais difícil de superar é aquele que você acha que é uma virtude. Alguém quer superar uma virtude aí? Levanta a mão quem já quis superar uma virtude. Não existe. Ninguém quer superar uma coisa que ele acha que é bom. Quem não tem defeito não tem solução. Se você não acha que não tem um problema, o alcoólatra, ele vai se curar enquanto ele achar que ele não é alcoólatra, que ele só bebe socialmente? Só tem solução quem tem problema. Nós não temos solução para a corrupção no Brasil, exceto quando nós percebemos que é um problema e que nós fazemos parte desse problema. Eu já vi centros espíritas que fizeram puxadinho. Vocês conhecem centro espírita que fez puxadinho? Ah, vai fazer qualquer coisa, faz um puxadinho. Aí veio o fiscal de obra. Seu Sérgio, onde está o alvará, seu Sérgio? Ah, não vou falar com ele, que vai parecer que foi aqui. Gente, é a primeira vez que eu venho no Maria Massa. Aí o fiscal vai olhar para o seu Maurício, então. Não é o seu Sérgio. Vai olhar para o seu Maurício. Onde é que está o alvará, seu Maurício? O senhor aprovou essa obra na prefeitura? Aí recebe multa e depois o centro espírita vai buscar aquele vereador muito amigo do centro para quebrar essa. Isso é o quê? Jeitinho? Jeitinho porque vocês são espírita, né? Se vocês fossem católicos, evangélicos, vocês iam chamar de corrupção. É essa a lógica da gente. O que é pra gente, a gente dá um desconto. O que é para os outros, a gente cai. Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala assim: o mal da humanidade é que nós temos passado muitas vidas, milênios, sendo condescendentes com os nossos erros e rigorosos com os erros alheios. Por que vocês, homens, não experimentam uma vida inverter? Ser condescendentes com os erros alheios, que afinal de contas você não sabe da vida passada, não sabe do que a pessoa pensa, não sabe o que ela viveu. E seja rigoroso com quem? Com a única alma do universo que só você pode mudar: o seu marido. Se tem alguma esposa que ainda acha que pode mudar a cabeça do marido, eu vou respeitar. No tempo da minha mãe era isso, né? O homem vem para o casamento com um diamante bruto que cabe à mulher lapidar. Eu acho lindo. Com todo respeito ao meu pai, que já se foi dessa para melhor,
Ele voltou diamante bruto mesmo. E não é por falta de joalheirismo ou de não sei qual é a profissão da parte da minha mãe. E eu acho muito interessante, tem uma história a esse respeito que fala assim, num encontro de casais como 9h10 já? Né? Já é horário. De vez em quando o palestrista olha o relógio, fica a história para outra vez. Então nós precisamos olhar as lições, olhar os problemas, olhar as situações, os problemas éticos que tem no mundo, ao invés de ficar nesse atoleiro que nós temos ficado, de achar que o inferno são os outros, o problema são os outros. E por que isso é um atoleiro? Porque a gente não muda a cabeça dos outros. Vocês entenderam? Se o problema da minha vida são os outros e eu não mudo a cabeça dos outros, eu não mudo a minha vida. É um atoleiro. E ao passo que se eu inverto isso, o problema da minha vida sou eu. A solução da minha vida sou eu. Só eu, em todo o universo, posso mudar a minha mente, a minha vida. Aí você ganha poder e você assume o poder da sua vida. E eu encerro a minha participação com uma oração que para mim é uma filosofia de vida e que fala disso que eu acabei de falar. Deus, me dai a coragem de mudar o que só eu posso mudar. Só tem um ser no universo que pode mudar a mim mesmo. Sou eu. Jesus, quando curava, falava: a tua fé te salvou. Então nem ele sozinho consegue te mudar. Se ele conseguisse, nós não estávamos nessa porcaria. Deus, me dá a coragem de mudar o que eu posso mudar, a paciência para aceitar o que eu não posso. Se a gente tivesse paciência para aceitar o que as esposas não conseguem fazer, o que os maridos não conseguem fazer, o que o verde é ruim, o que o vermelho é ruim, o que as sogras fazem de errado, os vizinhos corintianos, bom, deixa eu falar. Se nós tivéssemos a paciência para aceitar o diferente, aceitar o outro, nós teríamos muito mais coragem de mudar o que nós podemos fazer. Mas para isso nós precisamos da terceira parte da oração, que é a sabedoria para estabelecer a diferença. Coragem para mudar o que eu posso mudar, paciência para aceitar o que eu não posso mudar e sabedoria para estabelecer a diferença. Essa é uma filosofia de vida que acho que está fazendo muita falta no Brasil, para as nossas vidas. Muito obrigado. Como eu tirei ele da corrupção, ele foi bonzinho comigo e deixou eu falar dos livros. Vou falar rapidamente. Eu vim uniformizado fazendo propaganda aqui, viu? Essa camisa aqui é da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que faz um trabalho muito interessante, já é supra-religiosa, mas surgiu dentro do Espiritismo. Os encontros ainda contam com Rosando Kinsley, Haroldo Dutra Dias, Divaldo Pereira Franco. E todo o rendimento dos nossos livros, todo ele é destinado à Fraternidade Sem Fronteiras. Por causa desse trabalho, na Baixada Santista toda, nós já fizemos 5 doações de R$10.000 cada um, que no cômputo geral da Fraternidade Sem Fronteiras não representa muito, mas é o que a gente pode fazer. Esses livros vêm de uma atividade que a gente faz todos os dias no Facebook, postando reflexões rápidas a respeito do Evangelho. Cada capítulo, cada página tem um capítulo com 2 versículos de Lucas para falar da saúde integral a partir de Jesus Cristo. Nesse livro aqui, saúde integral é um tema para uma outra palestra. Não vou começar a falar, juro. E traduzindo isso para o cotidiano, para as coisas mais chão, a gente faz mensagens de reflexão de todos os dias, tentando pegar aqueles temas que mais nos afligem. Também mensagens rápidas de 1 página, meia página. Algumas pessoas têm usado até para o Evangelho no Lar, que deixa a gente muito alegre. A gente até sugere para o centro que faça um placar de quantas pessoas fazem o Evangelho no Lar. Tão importante é essa prática. Então,
A gente agradece, se tiver interessados, a gente na saída vai poder oferecer para vocês esse trabalho. Muito obrigado.